E um menino de apenas 16 anos de idade virou a nova esperança do São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o centroavante e fala também do Flamengo, com o anúncio de uma aposentadoria que está sendo preparado. Quero te atualizar sobre o Corinthians e as vendas no Timão despencaram. Para completar, o Verdão comprando mais uma fatia de um jogador importante do seu elenco. Leonardo ou Marcelo Paz, quem será o CEO do Galo? Pode ser que nenhum dos dois. Falo também sobre outra treta envolvendo John Textor. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Minha sugestão para esse sábado depende da vitória da Espanha contra a Geórgia, da vitória da Dinamarca contra a Bielorrússia e da vitória do Flamengo contra o Sport. Se essa combinação vingar, a gente consegue uma odd de 1,95 para você pegar esse bilhete exatamente assim, prontinho, só clicar no link do comentário fixo, faça seu cadastro, preencha os dados da mais antiga parceira do canal do Nicola e o bilhete já aparece. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a seleção brasileira de Carlo Ancelotti entra em campo a 1 da tarde desse sábado para enfrentar Senegal, possivelmente a melhor seleção africana garantida na próxima Copa do Mundo. Dá para esperar um jogo um pouco mais complicado para o Brasil. Já Rodrigo Pelaipe, que é diretor, que é um dos scouts do Cruzeiro, está em Doha, no Catar, para assistir a Copa do Mundo Sub-17. E a notícia importante vem agora: Cruzeiro foi o único clube brasileiro que mandou representante pro torneio. Quero contar também que a torcida do Flamengo já adquiriu 95% dos ingressos destinados ao clube, enquanto os palmeirenses compraram 75%. Na noite dessa sexta-feira, o Amazonas foi rebaixado da Série B para a Série C após empate em 2-2 contra o Paysandu. Já a Record, a Band e a Netflix desistiram da briga pelos direitos de transmissão da Libertadores e da Sul-Americana entre 2027 e 2030. A disputa hoje se concentra entre Globo, Cazé TV, SBT, Disney e Paramount Plus. Importante contar que o valor mínimo exigido pela Conmebol para a Sul-Americana é mais alto do que a Record investiu para a compra dos direitos de transmissão do Brasileiro, que custaram a Record 215 milhões de reais. Quero contar também que o Barcelona cogita fazer sua próxima temporada no Brasil, enquanto Matias Rojas, o meio atacante paraguaio que conseguiu a condenação em 44 milhões do Corinthians, deve ficar desempregado nos próximos dias, tudo porque o Portland Timbers não tem a intenção de utilizá-lo. Hora de falar sobre uma pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, pesquisa essa encomendada pela CBF. Toda vez que a gente traz pesquisas, gera muita polêmica. Primeira colocação nessa pesquisa do Flamengo, 26%. Corinthians aparece em segundo com 19%, São Paulo é o terceiro com 9%, o Palmeiras é o quarto com 7%. Na sequência o Vasco da Gama 5%, o Internacional 4% e o Cruzeiro também 4%. Com 3% aparecem Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. 2% para Botafogo, Bahia e Fluminense. Outros times somam 11%. Gostaria que você usasse o espaço para comentar. Primeiro para dizer se acredita em pesquisas sobre o tamanho de torcida. E depois, o que você pensa sobre esses números que eu apresentei, beleza? Hora de falar sobre os clubes brasileiros e o fair play financeiro. Ao longo da semana, a CBF anunciou como pretende começar a praticar o fair play financeiro a partir de 2026. Só para você entender, esse fair play financeiro tem a intenção de exigir que os clubes só gastem aquilo que são capazes de arrecadar, para acabar com essa história de clubes devedores. Pois saibam que se as regras que serão aplicadas a partir de 2026 já estivessem valendo no Campeonato Brasileiro do ano passado, só 7 dos 20 times da Série A seriam aprovados. Você quer saber quais são os 7, certo? Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá e Juventude. E a coisa mais alarmante vem agora. Falei sobre 7 clubes aprovados numa atmosfera ou numa demonstração de 20, certo? Pois saiba que desses 7,
4 caíram. Os 4 rebaixados estavam entre o grupo de times que respeitava o fair play financeiro. São eles o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Criciúma e o Atlético Paranaense. Sobre os 13 clubes que jogaram a Série A do ano passado e teriam sido reprovados se o fair play já estivesse valendo: Botafogo, que foi campeão, Fortaleza, 4º colocado, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Galo, Fluminense, Grêmio e Red Bull Bragantino. Hora de falar sobre a nova treta envolvendo John Textor. O dono da SAF do Botafogo resolveu tirar Michele Kang e mais 3 pessoas do conselho do Eagle Football sem consultar ninguém mais. A substituição desses 4 integrantes foi feita por pessoas da confiança de John Textor. Dá para dizer que o americano resolveu apostar pesado. E o tempo vai mostrar se essa decisão foi a mais acertada ou não. Só para vocês entenderem, o Textor passou a ter mais poder formal dentro do grupo Eagle, mas ele passa a correr um risco no horizonte se perder uma batalha judicial que envolve uma empresa chamada Iconic. Quero explicar em detalhes essa história. Textor espera uma decisão da justiça inglesa sobre a briga com o fundo Iconic. Se ele não conseguir reverter e tiver mesmo que devolver cerca de 100 milhões de dólares, ele pode acabar obrigado a abrir mão da participação no grupo Eagle, o que causaria impactos no Botafogo. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Leonardo, Marcelo Paz, quem será o novo CEO do Galo? Durante toda a sexta-feira, especialmente o nome do Leonardo foi muito debatido. Leonardo aquele que foi lateral esquerdo da seleção, que trabalhou no Milan, no PSG, entre outros. Carreira muito dedicada ao futebol europeu, cara de currículo extremamente gigante. O Marcelo Paz todos conhecem, presidente do Fortaleza, da Série C à Série A e mais recentemente transformado em CEO do clube. No ano passado, Marcelo Paz recusou uma proposta dos acionistas do Galo para permanecer no Fortaleza. Pois bem, diante de tantas perguntas e especulações sobre esses 2 nomes, entrei em contato com um dos acionistas do Galo e obtive a resposta, a garantia de que nem Leonardo nem Marcelo Paz estarão entre os CEO, nenhum dos 2 será CEO do Atlético em 2026. Essa pessoa descartou, assegurou que nenhum dos 2 será contratado, inclusive contou que o novo CEO já está definido. Não sei se o anúncio não pode ocorrer porque ele está empregado, mas essa contratação será anunciada no fim da atual temporada, quando o Bruno Musi deixa o cargo. O Bruno que optou por sair em meio a uma enorme desavença, pressão e clima ruim com os acionistas atleticanos. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai adquirir mais uma fatia de Agustín Giai, lateral direito que havia sido comprado pelo São Lourenço. O time argentino procurou o Palmeiras demonstrando precisar de dinheiro. Os caras estão passando por uma crise gigante. E o São Lourenço perguntou se o Palmeiras não poderia adquirir os 25% do Giai que ainda estavam em contrato em posse do time argentino. O Palmeiras falou: tá bom, vocês estão apertados, a gente faz negócio, mas a gente quer pagar menos do que no valor combinado. No fim das contas, o acordo deve girar na casa de 1.200.000 dólares ou 6.400.000 reais, o que vai permitir ao Palmeiras, quando da venda do Giai, faturar bem mais. Só para completar, contar também que o julgamento de Vitor Roque, inicialmente marcado para segunda-feira, foi adiado para quarta-feira. Fiquei com uma dúvida e ainda estou tentando obter a resposta. Se o Vitor Roque for julgado e condenado na quarta-feira, ele pode pegar de 5 a 10 jogos por conta daquela postagem homofóbica após a vitória contra o São Paulo. Se haveria tempo para que o Palmeiras conseguisse um efeito suspensivo, permitindo que o Vitor Roque enfrentasse o Vitória. Mas, como ele está com a seleção brasileira, é natural, não sei se vai ter tempo hábil, embora exista um avião fretado, enfim, a gente vai precisar aguardar cenas dos próximos capítulos. Contar também que o Palmeiras ofereceu ao STJD um acordo de transição disciplinar, para que em vez de pagar essa punição com jogos, que se encontre uma outra alternativa, permitindo que o Vitor Roque siga jogando com a camisa alviverde. Hora de falar sobre um jogador do Flamengo que deve anunciar no ano que vem sua aposentadoria. Danilo, 35 anos de idade,
recentemente contratado pelo Flamengo e convocado para a seleção brasileira, deve disputar a próxima Copa do Mundo em 2026. O Danilo tem a intenção de pendurar suas chuteiras no fim da próxima temporada. Dá uma olhada na declaração do lateral / zagueiro. Muito provavelmente o próximo ano será meu último como atleta profissional. É um projeto que eu tenho de muitos anos, de chegar até os 35 anos, e calhou de eu conseguir que fosse no Flamengo. O Danilo é rubro-negro fanático e tinha esse sonho de atuar pelo time do coração. Jogador que passou pelo Santos, foi para o futebol europeu e por lá rodou bastante. Só para completar em relação ao Fla, registrar que o rubro-negro enfrenta nesse sábado na Arena Pernambuco o Sport, precisando da vitória e com a chance de voltar à liderança do Brasileiro em caso de tropeço do Palmeiras contra o Santos. O provável Flamengo com Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Saul e Wallace Ian, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Quero contar para você que as vendas no Corinthians despencaram. Timão tem até esse momento cerca de 90 milhões de reais com transferências de atletas em 2025, números bem inferiores aos 338 milhões de reais obtidos com transferências de atletas do ano passado. O Corinthians só conseguiu vender em 2025 o Denner para o Chelsea, a maior venda da temporada, o Guilherme Biro, que foi para o Sharjah, que já estava por lá, mas foi adquirido em definitivo, além do Cauê Furquim, que foi para o Bahia, jogador que era da base. O Denner rendeu 62 milhões, o Biro 14 milhões e 200 mil, o Cauê 14 milhões de reais. Importante registrar que esses 90 milhões estão bem abaixo dos 240 milhões de reais que o Augusto Melo havia projetado em vendas para a temporada. Esse número de 90 também está extremamente abaixo na comparação com Palmeiras e Flamengo, os clubes mais ricos do país. O Verdão faturou 581 milhões de reais com transferências de atletas no ano, enquanto o Flamengo embolsou 511 milhões de reais. Com a lembrança de que no ano passado, o Corinthians havia sido o terceiro clube com maior faturamento com vendas de atletas. Quais podem ser os jogadores negociados pelo Timão em breve? Guinegão, Breno Bidon e Yuri Alberto hoje parecem ser aqueles que mais atraem o olhar internacional. Quero falar agora sobre o São Paulo. Quem é o atacante que em seu primeiro treino com o time profissional marcou gol e deixou excelente impressão, encantando o técnico Hernan Crespo? O jogador é Breno, só 16 anos de idade, 1,86 m de altura, atleta que até 2023 defendia o Palmeiras. Esse jogador é tratado internamente como uma grande joia. Dá uma olhada no que o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, falou para mim sobre o atleta. Ele é o nosso melhor 9 das categorias de base, mas ainda é novo para o profissional. Vamos levá-lo para o sub-20, até para ganhar um pouco mais de físico e se desenvolver, para que daqui a um ano esteja pronto para o time de cima, afirmou o Douglas Schwartzman. O Breno tem 32 jogos e 14 gols pelo sub-17 ao longo da temporada, mesmo tendo muito menos idade do que a grande maioria da categoria. Jogador que é ambidestro e chamou a atenção do Hernan Crespo, foi muito elogiado. Nasceu no ano de 2009 e tem enorme potencial de finalização, cara de muita capacidade. Ainda sobre o São Paulo, registrar que a bruxa segue solta pelos lados do Morumbi. Quarta lesão ou problema em uma semana. Depois de Oscar, que teve um problema cardíaco, Lucas Moura, que voltou a sentir dores no joelho, e Enzo, que precisou ser operado às pressas na Argentina, foi a vez de Arboleda sentir um incômodo, passou por exames e foi constatada uma lesão muscular. O São Paulo tem, nesse momento, 13 desfalques para o confronto contra o Corinthians na próxima quinta-feira. Se essa série de lesões continuar, capaz de o São Paulo nem ter time para entrar em campo diante do seu rival. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!